Seja bem-vindo. Estamos na TV Assembleia começando o podcast A Década do CPC. Vamos conversar, dialogar sobre os avanços da nova legislação processual civil e o que ainda precisa caminhar, melhorar. Estou aqui com o Dr. Fábio Camilo, nosso diretor jurídico da Secretaria Jurídica Legislativa da Assembleia, e o desembargador do Tribunal de Justiça, Wilson Bertelli. E para apresentar o nosso convidado, vou passar a palavra ao Dr. Fábio. Primeiramente, agradecimento aí ao Dr. Gustavo pela apresentação e também à TV Assembleia, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, e a honra de poder contar hoje, nesse nosso segundo episódio da década do novo CPC, com um membro do Tribunal de Justiça, o desembargador Wilson Bertelli, que é um estudioso de processo civil, doutor pela USP, e também tem uma vida docente dedicada, é coordenador da pós-graduação pela INSTED, também professor da INSTED de processo civil, e vamos tentar hoje dar uma visão do judiciário. Já tivemos um episódio com a presença do Dr. Alexandre Ávalo, que falou muito bem, deu uma visão da advocacia sobre esses 10 anos do novo CPC, e vamos hoje conversar, bater um bate-papo mesmo, sobre esses 10 anos, o que modificou e o que precisa ainda avançar na legislação processual civil. Com o Gustavo para fazer a primeira pergunta. Desembargador, estamos aqui na TV Assembleia, uma TV aberta, e para contextualizar o que é Código de Processo Civil, o que é desembargador, o que é um magistrado, o que é Poder Judiciário, se o senhor puder, em breves palavras aqui, para a gente abrir as explicações, explicar qual que é o trabalho que o senhor desenvolve e contextualizar o Poder Judiciário e esse caderno que chama Código de Processo Civil. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite que me foi feito ao Gustavo, ao Dr. Fábio, Dr. Gustavo, Dr. Fábio e toda a Assembleia Legislativa. É uma satisfação estar aqui. Bom, o Judiciário é uma função do Estado cuja principal atividade é resolver as crises de direito material que são atribuídas ao Judiciário. Hoje não é a única jurisdição que existe uma outra jurisdição privada, que é a arbitragem, mas que ainda não ganhou grande relevo, especialmente em estados como o nosso, que não tem ainda uma grande evolução na questão social relativa à arbitragem. São Paulo já é um grande centro de arbitragem. Então, a jurisdição que o Judiciário exerce é uma jurisdição estatal, aplica a lei aos casos concretos e ele é organizado no Brasil em diversas espécies de jurisdição. Então nós temos a jurisdição federal, nós temos a jurisdição do trabalho, temos a jurisdição militar, temos a jurisdição eleitoral e a jurisdição estadual. A jurisdição estadual, ao lado da jurisdição federal, ela aplica o que a gente chama de direito comum, o que não está na especialidade. Então, direito do trabalho, a legislação trabalhista, justiça do trabalho, legislação eleitoral, justiça eleitoral, legislação militar, justiça militar. O que está fora dessas especificações cabe à Justiça Federal e à Justiça Estadual. Mas a grande justiça do país, sem dúvida nenhuma, pela sua capilaridade e pelo rol de assuntos que ele aborda, é a Justiça Estadual. E a Justiça Estadual, ela é organizada por Estado, cada Estado da Federação tem o seu poder judiciário, ele é constituído por um Tribunal de Justiça e por juízes de primeiro grau. Então nós temos as comarcas em todas as cidades praticamente do estado, há uma comarca, aquelas que têm juiz são atendidas por juízes, e nós temos o Tribunal de Justiça que funciona como um segundo grau de jurisdição, ou seja, toda decisão dada por um juiz, em sentido genérico, uma decisão definitiva, ela pode ser questionada em função do que a gente chama de duplo grau de jurisdição perante o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça é composto hoje por 38 desembargadores, e esses desembargadores são divididos em atuação civil e criminal, e na área civil nós somos 25 desembargadores em 5 câmaras, cada uma com 5 desembargadores. É assim que nós funcionamos hoje. O tribunal julga basicamente os recursos de apelação e de agravo de instrumento, além de outras funções de competência originária, como ação rescisória, mandado de segurança, incidentes de resolução de demandas de questões repetitivas,
E mais ou menos esse é o panorama que eu poderia apresentar para os senhores e dizer para o povo em geral que realmente a justiça do povo comum, do cidadão comum, é a justiça estadual. Porque ela sim que julga as questões de família, as questões do consumidor, as questões bancárias, até muitas questões relacionadas a problema previdenciário, como acidente de trabalho. As questões do dia a dia da população, elas são tratadas no âmbito da justiça estadual. E como que o Código de Processo Civil interfere nessa dinâmica e afeta a população aí? Pois então, o Código de Processo Civil ele foi feito para regulamentar a atividade jurisdicional, porque ele dá parâmetros para a atuação do instrumento que serve para as pessoas procurarem o judiciário, que é o chamado processo. O processo é o instrumento que a população tem para chegar ao judiciário. E esse processo ele é constituído por uma série de regras que estão basicamente no Instituto, que é o Código de Processo Civil Brasileiro, que é recente, é de 2015, e em outras legislações esparsas. Mas o grande centro de orientação jurídica da matéria processual é o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, como eu disse, ele é importante porque ele regulamenta a atuação da função jurisdicional do Estado. Diferente da arbitragem, que a arbitragem se utiliza de algumas regras do Código de Processo Civil, mas eles conseguem construir procedimentos próprios, conforme a negociação que eles façam com as partes. E o judiciário não, o judiciário ele tem que seguir aqueles sujeitos que fazem parte do processo, é o juiz, as partes, os advogados, têm que seguir uma rotina e as formalidades estabelecidas pelo Código de Processo Civil. Desembargador, adentrando um pouco no tema mais central do nosso podcast, que é essa década do novo CPC, antes do CPC de 2015, que o senhor pontuou que é uma legislação para legislação, e mais uma vez falando para quem é mais leigo, 10 anos é um nascedouro ainda, um bebezinho, né? E se tratando de legislação é pouco tempo. Antes disso, o Código de 73, ele vigorou aí por 40 anos. O que, na visão do senhor, ensejou essa nova legislação? E os objetivos que levaram a essa legislação foram atingidos de parte? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, para mim o que levou ao novo Código de Processo Civil foram as reformas que foram sendo feitas ao longo do tempo, principalmente a partir de 1994. E essas reformas revelaram que o Código de 73, na sua estrutura científica, ele estava ultrapassado. Ele já não atendia mais aos reclamos da sociedade. Dou 2 exemplos. O Código de 73 ele era dividido em livro de processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Com a reforma de 1994, praticamente acabou o processo cautelar, porque nós criamos a figura da tutela antecipada geral, e isso fez com que as pessoas, ao invés de proporem medidas cautelares, como processos cautelares, passaram a fazê-lo incidentalmente já num processo de conhecimento. Um outro exemplo foi o processo de execução. O processo de execução das sentenças, ele acabou com a Lei 11.232, criando o chamado processo sincrético. Então essas duas mudanças ao longo do tempo revelaram que o Código ele já não atendia mais às necessidades daqueles que procuravam o judiciário e principalmente as necessidades técnicas dos operadores, aqueles mais profissionais da área do direito. Então, isso fez com que fosse necessária uma mudança. E havia toda uma concepção no Código de 73, ele foi lastreado em muita coisa do pós-guerra, ele era um código muito baseado numa visão liberal do direito, numa visão focada na indenização por equivalente e a proteção dos novos direitos que foram discutidos, principalmente a partir da Segunda Guerra, dos direitos fundamentais do cidadão, passaram a exigir do Código de Processo Civil instrumentos mais eficazes para atender outros direitos que não são satisfeitos pelo seu equivalente monetário. Então, obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa, são obrigações que atingem a população dia a dia, e o nosso Código de 73 ele não era aparelhado suficientemente para isso. Então, teve que haver essa mudança, sim, ela foi necessária
porque o código já estava totalmente transfigurado na sua concepção original. Havia uma crise de efetividade, às vezes por essa questão de sempre se converter em perdas e danos e não de se entregar aquilo que era almejado. Às vezes uma obrigação de fazer poderia ser suficiente. Na visão do senhor, o processo legislativo, já que estamos na Assembleia, o processo legislativo do Código de 2015, ele foi, apesar de que, em se tratando de codificação, foi uma tramitação muito rápida. O senhor acha que os setores envolvidos na sociedade foram bem ouvidos? Foi uma tramitação democrática na visão do senhor? Eu tenho uma visão um pouco crítica desse processo. Ele surgiu a partir do ministro Luiz Fux, ele formou uma comissão, essa comissão que elaborou o anteprojeto, era uma comissão bastante importante, constituída por vários juristas do país, mas também com várias linhas de pensamento. Então, aquele anteprojeto, ele conseguiu fazer uma síntese daquelas linhas de pensamento, e eu devo anotar aqui que a ciência processual no Brasil foi a ciência que mais evoluiu desde o Código 73. Nem a ciência do direito tributário teve uma evolução tão grande. Então, há um cabedal de juristas de processo civil muito grande, e que não são juristas como os juristas de antigamente, que formavam aqueles seus institutos, deixavam as suas ideias condensadas numa obra única. Hoje há muito jurista esparso, né? E isso, quando chegou no Senado, o anteprojeto, ele tinha uma estrutura razoável de linha de pensamento. Mas quando ele foi para a Câmara, eu acho que ele foi um pouco desvirtuado. E aí, a gente, quando vê o resultado, a gente vê que ele virou uma colcha de retalho. Ou seja, há muita deficiência técnica, não há uniformidade científica. É muito fácil você, lendo o código, identificar linhas de pensamento de alguém que construiu a legislação de certos institutos, porque elas foram segmentadas. E aí, nessa segmentação, não houve uma unificação científica, como o Código de 73, em que o ministro Alfredo Buzaide, que era o grande processualista da época, foi o mentor daquele código. E ele debateu o código com a sociedade de uma forma muito acentuada, mas ele sempre foi o mentor. E esse Código de Processo Civil atual, ele não teve, digamos, um pai, né? Foi essa comissão, mas quando chegou na Câmara, essa comissão não teve mais relevo, né? E ali na Câmara houve vários juristas participaram dessa formação, mas houve essa quebra. Com relação ao aspecto democrático, pelo que eu sei historicamente, o Código de 73 teve uma discussão bem mais ampla. Eu participei de algumas assembleias de discussão do Código, mesmo aqui no nosso Tribunal de Justiça, nós fomos palco de uma discussão sobre a reforma do Código, mas, no meu modo de pensar, ele poderia ter sido mais discutido com a sociedade para que a gente chegasse a um resultado melhor do que o que nós temos hoje. Só pedindo a licença do Gustavo, já claro. vou lhe conceder que me surgiu um outro questionamento na linha disso aí. Apesar destas deficiências, o que ou quais foram os principais avanços que o senhor vê no Código de Processo Civil, apesar dessas deficiências no âmbito da legislação em si? Bom, eu vejo do lado do judiciário, eu olho que a atipicização dos poderes do juiz, para mim, foi um grande avanço, porque hoje o juiz ele não está mais com os seus poderes tipificados. Então, o código, e eu digo isso porque antes, quando eu comecei a estudar, a jurisdição, a gente só considerava jurisdição o dizer, o direito, e hoje não mais. A força da jurisdição está na sua efetividade, na sua capacidade de fazer cumprir as suas decisões. E como antes o código tinha a execução da sentença tipificada, os métodos executivos eram tipificados e os poderes do juiz muito restritos, hoje não. Os poderes do juiz estão alargados, não há um limite para isso, né? O juiz só tem como base a proporcionalidade e a sua razoabilidade, mas há um leque de opções que o juiz, exatamente focando nessa questão da efetividade. Porque, para mim, a grande pedra de toque desse novo código é essa busca por uma efetividade. Porque eu sou da
passei por essas duas fases, então posso dizer isso com muita tranquilidade, em que antes o juiz se satisfazia dando uma sentença. Ou seja, era o resultado do processo, era a sentença. Hoje não mais. Um juiz não pode mais pensar assim e não tem mais como pensar assim. Então o juiz, quando despacha uma petição inicial, ele já tem que estar projetando o resultado útil daquele processo. E aí tudo que ele faz no processo, todos os atos que ele pratica no processo, são com esse norte. E isso realmente veio forte nesse novo código, com essa mudança dos poderes do juiz, tornando-os atípico. Então, para mim, essa é a grande mudança. Agora, é preciso que a gente reconheça que algumas mudanças, como a criação do processo sincrético, nós ainda temos um espaço muito curto de tempo para ver se ela valeu a pena ou não valeu a pena. Eu vejo que não. Eu não vejo com bons olhos essa criação de um cumprimento de sentença, essa confusão que se fez entre processo de execução e processo de conhecimento, tudo mesclado, né? Embora já fosse uma realidade, porque hoje os juízes já davam, desde 1994, muitas medidas incidentais que eram medidas que precisavam ser efetivadas rapidamente. Então havia uma fase, vamos chamar assim, de execução dentro do processo de conhecimento, em que o juiz já tinha que atuar os seus poderes ainda no início do processo, muitas vezes. Mas, em síntese, eu acho que o código teve evolução, né? Especialmente porque trouxe para uma visão mais moderna, e eu acho que o resultado é mais positivo do que negativo, evidentemente. Nós estamos aqui numa casa legislativa e aqui se produzem as leis, a gente pode remeter ao Congresso Nacional. E aí pergunto o desembargador Bertelli, no cargo de senador da República, qual seria a nova alteração, o que o senhor proporia no atual Código de Processo Civil, diante da experiência, para uma melhora pontual necessária nesse momento de 10 anos de vigência? O que hoje preocupa o judiciário é a quantidade de demandas. Nós temos, nas últimas estatísticas, 82 milhões de processos em andamento no Brasil. Então esse é o grande problema hoje do legislador e do Código de Processo Civil. Ou seja, nós temos que achar um instrumento que seja eficaz para conter o demandismo, o que é quase impossível. Porque nós temos uma cultura de demandar, nós temos uma cultura de acesso ao judiciário, de facilitar o acesso ao judiciário. Nós temos hoje a justiça gratuita muito forte, nós temos a defensoria pública muito forte, então fica muito difícil você impedir o acesso ao judiciário. Os juízes, hoje, em muitas situações, já estão criando barreiras para o ajuizamento de muitas ações. Então, me parece que um projeto de lei que poderia ser incrementado, e segundo o que eu sei, o que eu ouvi dizer, e já há esse projeto, é de criar alguns obstáculos para o ajuizamento de algumas demandas. Por exemplo, na Argentina foi feita uma experiência que a pessoa, para ajuizar a demanda, teria que passar por um escritório de mediação ou conciliação, que foi uma especialização da advocacia lá que se tornou muito efetiva na Argentina. Não sei o resultado, se serviu para os propósitos, mas então o prestígio, a mediação e a conciliação, com força de lei, ela seria uma grande medida, uma medida que poderia ser tentada. Há algumas outras propostas, como tirar do judiciário o processo de execução dos títulos executivos extrajudiciais, contra a qual que eu sou contra, porque eles vão tirar do judiciário apenas aquelas execuções que são pagas, e as execuções gratuitas não vão ser tiradas do judiciário. E o que é pior, hoje o processo de execução não é um problema do judiciário, o judiciário não tem problema com o processo de execução. O que acontece é a insolvência civil das pessoas, é não ter bens. Os instrumentos tecnológicos que o judiciário tem hoje para buscar bens são instrumentos poderosos e extremamente eficazes. Então, não vejo com bons olhos você querer tirar do judiciário isso, porque você vai judicializar outras questões. As pessoas vão judicializar o próprio título, porque a execução não será, mas se a pessoa quiser discutir a validade do título, vai ter que judicializar. Então, como acontece hoje, na execução temos embargos e esse problema vai continuar existindo. Agora, por exemplo, tem um projeto que está em andamento para tirar
a alienação fiduciária de bens móveis do judiciário também, fazendo como acontece com a alienação fiduciária de bens imóveis, em que a execução é toda extrajudicial. Eu penso que é uma medida mais eficaz do que essa de tirar o próprio processo de execução do judiciário. Porque hoje a gente vê as alienações, as buscas e apreensão que ocorrem no âmbito do Poder Judiciário, elas são muito rápidas, são muito eficazes. E os problemas que surgem, as discussões que surgem, são todas já bem sedimentadas. Então não vejo necessidade, não vejo problema em se tirar essa parcela da jurisdição, né? Como nós já tiramos outras tantas, que era a questão do inventário, a questão do divórcio consensual, que foram todas retiradas do judiciário e que não teve nenhum impacto grave para a sociedade. Ao contrário, houve um benefício para a sociedade. Nós temos que conduzir o pensamento para criar autonomia das pessoas. As pessoas acreditam muito no Estado como solução para tudo. Essa é a cultura nacional, né, me parece. E aí tudo é do Estado. Então tudo se judicializa hoje. Até a questão política está judicializada hoje, com reflexos gravíssimos para o próprio Poder Judiciário e para a sociedade, na medida em que você coloca no âmbito muito restrito uma função que é política, né? O parlamento vai perdendo sua importância como grande fórum de discussão nacional dos interesses nacionais e nós concentramos esses interesses no Supremo Tribunal Federal por conta da judicialização, por conta do acesso à jurisdição. Então, uma das propostas que está em estudo lá é limitar a legitimação de quem pode ir ao Supremo Tribunal Federal discutir questões políticas, né? Como, por exemplo, nós não temos esse mesmo problema no âmbito da justiça estadual, nós não temos uma judicialização extrema da política no nosso Estado, especialmente da política legislativa. Nós temos uma judicialização forte da política do Executivo, nas questões de saúde, especialmente, nas questões de educação, mas, fora isso, nós não vemos no âmbito estadual essa politização da justiça ou judicialização da política. Eu não sei se eu consegui responder a contento que você me perguntou, que era ver quais seriam as propostas que eu faria. E eu tenho outras para discutir do que está posto aí, em que eu acho que, do ponto de vista interno do judiciário, pode ser aprimorado, pode ser melhorado, mas com os instrumentos que aí já estão postos. Desembargador, aqui, inclusive, era algo que eu ia pontuar, o que não pegou no código, né? E uma das questões que, para mim, particularmente, não pegou é a audiência do 334. E me parece que o senhor até, me corrija se eu estiver errado, adiantou um pouco isso. O problema da audiência do 334 é estar inserida no Poder Judiciário. Uma alternativa seria que ela fosse prévia ao ajuizamento da ação. É isso que eu acho que seria uma proposta legislativa que o senhor trouxe até do direito alienígena aí da Argentina. Sim. Eu queria até contribuir um pouco, que a experiência que eu tenho em advogar, eu acredito assim, quando o cliente chega no escritório, ele já tentou negociar com a outra parte, ele já tentou uma saída e nesse momento ele quer uma decisão. Então eu sempre me questionei com essa audiência de conciliação, principalmente sem a presença de um magistrado, de um juiz, para dar uma orientação segura às partes do que é um suporte, o que pode encontrar dentro das portas do judiciário. E nesse comparativo eu tenho uma visão da justiça do trabalho, que me parece, eu tenho a impressão que a conciliação na justiça do trabalho ela tem mais resultados efetivos, ela acaba acontecendo mais eficaz, né? Eu não sei o que poderia ser alterado para a justiça estadual para que essa audiência de conciliação, então, ela ganhe um aspecto de maior efetividade. Bom, você está falando da experiência do Estado de Mato Grosso do Sul, que é muito ruim nessa parte, muito ruim. E eu posso dizer isso porque eu fui coordenador do NUPEMEC, que cuida dessas audiências, então a experiência é péssima, né? Mas é só o nosso Estado que está atrasado nesse ponto. Em outros estados há uma experiência muito melhor, e com uma efetividade muito maior. Então o que acontece aí? Primeiro, os juízes, um bom percentual dos juízes não é a favor da mediação ou da conciliação, por cultura, porque tira o poder do juiz, né? Quando você coloca o poder
nas partes, e é isso que a mediação e a conciliação faz. Ela diz, vocês decidem a tua vida, não sou eu como juiz que decida a tua vida, é você. Eu estou te dando essa chance de você resolver a tua vida. Acontece que é preciso ter uma técnica instrumental muito bem conduzida nesse aspecto. Então, por exemplo, nós temos hoje no Estado 11 sejusques. E esses sejusques funcionam com os juízes coordenadores que nunca estão na coordenação. Nunca estão lá. Porque eles exercem a coordenação desses sejusques como função extra. Há outros estados, como por exemplo Goiás, Rio Grande do Sul, em que há um cargo. O juiz diretor que coordena o sejusque, ele é juiz só do sejusque. E lá ele faz o que você reclamou, ele está presente nas audiências, não para interferir, porque as técnicas de mediação e de conciliação são técnicas próprias e que o juiz tem que ter muito cuidado para interferir, mas ele está ali como orientador. Não é como acontece hoje, que o juiz, o processo sai do juiz, vai para um sejusque, o juiz coordenador do sejusque nunca está no sejusque. Lá tem um servidor que é coordenador do sejusque e os mediadores ou os conciliadores, mas não há uma orientação própria, específica para aquela situação ali. Então, aí quando o mediador e o conciliador são pessoas muito qualificadas, você consegue um sucesso maior. E a gente hoje já tem que a gente de BI, nós estamos ali no NUPEMEC com BI, que levanta a efetividade de cada mediador. E há também houve uma evolução científica no que seja a mediação ou conciliação. As técnicas, elas estão evoluindo. Mas, infelizmente, nós estamos num processo que vai demandar um tempo. Eu tenho dito várias vezes que nós vamos assistir em breve tempo o fim dos juizados especiais e a sedimentação dos sejusques. Porque os sejusques são o futuro. O juizado especial, que tem a sua parte, por exemplo, todos os mediadores e conciliadores dos juizados especiais são formados pelo NUPEMEC, dentro do NUPEMEC, com a mesma cultura, com a mesma técnica. Mas eles exercem outro tipo de função lá dentro. E a gente vê que os juizados hoje estão numa situação que não é a melhor possível. Um outro aspecto que você colocou e me pareceu muito interessante, essa comparação que você faz entre a justiça do trabalho e a justiça comum. Primeiro, o objeto é muito mais específico. Eles têm muito mais autonomia para dizer o que eles pensam do que nós, juízes comuns. Nós não temos a mesma força para dizer o que os juízes do trabalho dizem. O juiz do trabalho tem os seus enunciados, é uma justiça claramente protetiva, a função dela é proteger, né? Então, os juízes não têm nenhum pejo em dizer, em determinadas circunstâncias, qual é a melhor solução. Agora, se nós transportarmos essa realidade para a justiça comum, você vê o rol de situações que são bem mais amplas, né? Mas eu já tive a oportunidade de participar de mutirões provocados por bancos, etc., em que a parte estava ali, havia um mediador e eu fui assistir a primeira audiência como coordenador do PEC e naquele momento eu interferi. E eu disse para a parte, o senhor está pedindo R$100 mil de dano moral e não vai conseguir. Porque na situação que o senhor está, o máximo que o Tribunal de Justiça dá é 15 mil. Então não adianta o senhor querer discutir e insistir em receber 100 mil. O senhor não vai receber 100 mil. E aquilo permitiu que o banco chegasse a um acordo, porque a parte cedeu. Senão a parte não ia ceder. Então essa informação, o judiciário, e aí o juiz sim. E outra cultura que falta no mediador e o conciliador, há uma visão de que o mediador, especialmente o mediador, ele teria que ter apenas uma linguagem de aproximação da comunicação. Não havia necessidade de que ele tivesse um link com a realidade daquele processo. Isso para mim é ultrapassado, é totalmente equivocado. É impossível que um mediador não tenha um link com a realidade daquele processo, não conheça aquele processo, não saiba o que se está pedindo e não saiba quais seriam as possíveis condições. Agora, nesse ponto, o juiz seria importante. Estar ali, saber que tem um juiz ali. Então, no nosso estado, nós precisamos evoluir. Né? Evoluir para esse caminho. Eu acredito piamente que a mediação e a conciliação são a grande solução. Mesmo porque, se você olhar o Código de Processo Civil novo e a grande mudança que ele teve, cultural, foi trazer para o âmbito dele o direito das partes à negociação, por exemplo. Então, o processo, que era um processo público,
em toda a sua extensão, tanto que há muitas concepções teóricas. Por exemplo, eu sou da USP, e na USP o pessoal pensa que o processo é público até hoje. Então a prova é do juiz, os poderes instrutórios do juiz. Isso acabou hoje. O processo é das partes. Cooperativo. Né? É, cooperativo, é das partes. As partes, o juiz nem faz perguntas mais, né? Então você vê, antes o juiz poderia interferir no resultado de um processo fazendo perguntas. Às vezes conduzindo. Eu tive casos de acidente de trânsito em que a prova era tão deficitária e eu não teria como resolver. Com uma pergunta eu matei a charada, mas matei a charada a favor de alguém. Então hoje isso mudou. Hoje o advogado é que tem que se virar em fazer a pergunta certa para fazer o ônus da prova. Se ele provou que o cara que a pessoa cometeu um determinado fato, ele que se vire com isso. Então o juiz, hoje não é mais, o juiz é o dono do perito, não é mais, né? Quem escolhe o perito, quem escolhe as provas são as partes. Isso mudou, a cultura mudou. E muitos ainda não se deram conta disso. Então, eu vejo que há uma deficiência tanto por parte do judiciário quanto por parte dos outros operadores. E daqueles que se valem do judiciário. Dá um outro exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú nos procurou lá no PMEC, o ano passado, e disse, olha, sabe quanto custa um processo para mim, onde eu ganho integralmente? Eu tenho um prejuízo de R$ 3.600. E eu não quero perder o meu cliente. Quer dizer, eu vou para um processo, eu ganho dele, eu tenho um custo de R$ 3.600 e perco o cliente. Você vê? Então isso é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Para dizer, não, nós queremos você comigo, né? E se todos os bancos fizessem isso, por exemplo, ou todas as outras, vamos pensar na Energisa, né? Sim. A Energisa poderia ter uma cultura de aproximação. Hoje nós temos muitas demandas de regresso em relação a danos em aparelhos por queda de energia, em que as seguradoras, sem muito cuidado, aceitam o pagamento e depois se voltam contra a Energisa. Então, a Energisa diz que já tem uma política interna de facilitação da solução desse problema, mas ela poderia também trazer para dentro do judiciário uma solução, que fosse uma solução negociada e não judicializada, né? Então, eu digo que o Código tem instrumentos muito bons, mas precisam ser aprimorados. E aí vem a questão do custo administrativo. Você pega, por exemplo, no nosso estado, quanto representaria você ter um SEJUSC em cada comarca, né? Você teria que ter um juiz próprio, e é isso que eu defendo. Defendo com todas a força que eu de argumento, mas é um problema administrativo, né? Quanto custa isso para o Poder Judiciário? Porque você pensa que você vai tirar um juiz de um cargo e vai ter que pôr outro lá. Não tem jeito de você trabalhar isso. Mas você pega, para você ter uma ideia, nós temos 11 SEJUSCs, né? O estado de Minas Gerais tem 300 SEJUSCs. Sim. SEJUSCs, não é? Porque cada juiz tem que fazer a conciliação e a mediação, porque hoje é a responsabilidade, é uma exigência do Código, a não ser que as partes não queiram, mas o juiz está ali junto com ele, mas não é uma função, né? Não é ele que cuida, não é ele que organiza, ele pega os seus processinhos e faz a sua mediação, conciliação lá, auxiliado por um mediador. Então, você vê como são coisas que precisam ser aprimoradas e precisam ser prestigiadas e vistas. Eu vejo como uma grande solução, né? Porque é isso mesmo que o Código quer. Então, e é uma mudança de cultura geral. Nós temos que aprender, enquanto cidadão, que os nossos problemas nós temos que procurar a solução. Na medida em que nós achamos que tudo depende do Estado, inclusive do Estado juiz, a gente está delegando para um terceiro a solução dos nossos problemas. E um terceiro, no caso do judiciário, que não é muito seguro, né? Sim. Você pensa aí, quanta decisão diferente você tem. Eu posso falar da minha Câmara. Na minha Câmara nós temos pelo menos umas 3 questões que, conforme o quórum julgador, alguém vai vencer e outro vai perder. E vai dizer, mas você ganhou e eu perdi. No mesmo órgão julgador. Então isso é uma insegurança tremenda para a população. E aí também digo que os escritórios de advocacia deveriam investir na mediação e na conciliação própria, ter setores internos, aqueles escritórios que são maiores, setores internos voltados para isso, né? Eu já conversei com alguns, mas parece que as pessoas não querem isso, não aceitam isso. A cultura não é só do judiciário, é da advocacia. Eu acho que é o geral. Todos os operadores do direito. E o judiciário, outros, essa questão da mediação e da conciliação é uma questão muito debatida no âmbito do judiciário. Então nós temos estados que avançaram muito, como eu já disse, né? E que são exemplos de solução.
E nós aqui estamos caminhando ainda, não como deveríamos, mas estamos caminhando. Desembargador, infelizmente, mas muito infelizmente, o nosso tempo já esgotou. Eu queria agradecer a honra de tê-lo aqui, um membro do Poder Judiciário, um desembargador estudioso do processo civil, e que nos deu aqui, brindou com uma aula. Infelizmente teria muitas outras questões para a gente debater, mas em nome aí da Assembleia Legislativa, da presidência, da mesa diretora, e já passando aqui a palavra ao Gustavo para o encerramento, eu quero muito agradecer a presença e os ensinamentos que o senhor nos deu hoje. Obrigado. Desembargador, aqui o senhor abrilhantou aqui o nosso podcast. Eu fiquei muito satisfeito com o vigor que o senhor defende a audiência de conciliação. Com o Fábio, conversando outro dia, a gente tinha a impressão de que foi alguma coisa que não pegou, né, Fábio? Não vingou. Não vingou. Não vingou por culpa do judiciário. Então, e a gente, nessa cultura aqui da litigância, a gente acaba que na faculdade já é direcionado ali para falar, assim que você tem que trabalhar, é assim que você tem que propor, é assim que você precisa conduzir, né? E a faculdade, ela forma não só o advogado, ela vai formar o juiz, o promotor, né? Todos os operadores. Então, a gente tem um espaço bem amplo aí para ainda debater muito sobre a conciliação. Particularmente, eu converso ainda com os clientes, na linha do que o senhor falou, que você ter nas suas mãos a capacidade de produzir resultado é muito melhor, porque você, apesar de você ter um limite de produzir resultados com a sua mão, com as suas próprias mãos, com a sua decisão, com o seu espaço, você tem uma certeza de construir um resultado. Enquanto que aguardar a decisão de um juiz, ela pode ser favorável, ela pode ser desfavorável a você, ela pode mudar. Ela pode... Mais de uma vez. E você ganha, perde, ganha. Então você não tem uma segurança do tempo. E o custo, né? O custo de tocar um processo, ele tem um custo financeiro e ele tem um custo emocional. Porque a vida da pessoa, ela não... Muitas vezes o problema ali ele é tão intenso emocionalmente na pessoa, às vezes é um inventário, é uma coisa... Família, é uma coisa... gravíssima, né? É uma coisa que afeta o dia a dia da pessoa, a consciência da pessoa, então tem todo esse lado para ser visto, né? Então, foi uma grata satisfação ouvir do senhor de... todas as explicações, mas essa foi uma grata satisfação falar da mediação, da arbitragem com uma solução para a nossa justiça brasileira e como um avanço do CPC que precisa evoluir. Muito agradecido aqui às suas ponderações e gostaria de deixar a palavra aí para o senhor para alguma consideração. Eu gostaria de fazer algumas considerações finais, porque o assunto nós tínhamos uma pauta interessante, mas como eu disse, fala-se muito, né? Eu falo muito. Aí, um dado que eu trago, nós temos no PMEC um setor de pré-judicial. Sabe qual é o índice de acordo? 95%. E sabe qual é o índice de acordo nas demandas judiciais? 25%. Um pré-judicial antes de existir um processo, exatamente. Antes da pessoa consultar um advogado. A pessoa vai lá, tem um canal, ela reclama alguma coisa, nós chamamos a parte. Contacta. Aí a parte vem com o advogado, ou também. Há um apoio da Defensoria Pública, em muitos casos, e tem dado muito resultado. Então você vê como não é algo que é impraticável. Possível. É possível. Outros assuntos que nós poderíamos ter tratado aqui, estava prevista a questão dos precedentes brasileiros, que são precedentes dolosos, né? E o que está acontecendo para mim é um fenômeno de interpretação da lei pelos tribunais superiores, tirando força do judiciário. E hoje nós já julgamos por temas. Eu sou avesso a julgar por tema. Então você tem o tema 100.100 e não sei o quê.
tem desembargador que põe no seu acordo o tema. Mas peraí, esse tema tratou de um dispositivo do Código Civil, de um dispositivo do Código Tributário, e é isso que importa, é a lei, não é o tema. E os nossos precedentes, eles foram construídos, o que eles chamam de precedentes dolosos, não tem nada a ver com o precedente da common law, porque ele é feito para o futuro, para tolher tanto a tua atuação do juiz, o juiz está vinculado àquele, vinculado não pode dizer, né, mas para evitar as demandas. E eu acho que essa solução não foi correta, não vingou. Common law às avessas, né? Outra coisa que não vingou no código, eu posso dizer que essa foi que não vingou mesmo, é a estabilização da antecipação dos efeitos da tutela, que era uma proposta para você parar o processo no começo e não deu certo. As pessoas não sei se na Justiça Federal isso tem acontecido, mas na Justiça Estadual, quem procura, eu tive, ao longo desses 10 anos, eu tive acho que 2 demandas ou 2 recursos que tratavam desse assunto. Então não deu certo. E o que falta ao núcleo 4.0, né, nós temos que pensar que a inteligência artificial chegou e não tem como voltar. A noção de territorialização das demandas, ela vai acabar. Hoje, por exemplo, o juiz de garantias, ele está desterritorializado, né? Então, porque não há como atender ao juiz de garantias em cada juiz de uma comarca. E hoje o Código prevê a cooperação entre juízes. E a cooperação entre juízes, ela tem uma força que não tem nem como a administração do tribunal se meter. Se os juízes resolvem fazer um pacto de cooperação entre eles para julgar determinadas demandas, eles compõem essa cooperação e julgam, e conversam, e decidem em conjunto. O Código prevê isso. E nós não temos feito valer essa prática. E dentro também o núcleo 4.0, que é você criar uma justiça virtual, que seja estadual, mas com juízes que se integrem a essa justiça para resolver algumas demandas. Por exemplo, o superendividamento poderia tranquilamente ser resolvido por núcleo 4.0, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, para não ter essas divergências. Hoje está um absurdo o superendividamento no âmbito do judiciário. Cada juiz decide de um jeito e cada desembargador decide de um jeito. E nós vamos demorar uns 5 anos para chegar a um consenso. E nesses 5 anos, quanto problema aconteceu, quanta gente teve sua vida destruída, tendo direito a resolver aquele problema do superendividamento, que é um problema gravíssimo do Brasil, gravíssimo. Há mais de 50 milhões de pessoas superendividadas no país e que estão vivendo como se não fossem pessoas. Elas não têm direito a nada, não têm direito ao mínimo existencial. E o judiciário vai ter que resolver esse problema. Vai ter que resolver esse problema. E não está suficientemente aparelhado. Então, esse seria o fecho que eu gostaria de fazer e agradecer mais uma vez o convite. Foi muito agradável estar aqui com vocês. Desembargador, obrigado pela presença. E agora eu quero falar com você. Quero convidar para que continue assistindo aos nossos programas do podcast A Década do CPC. Até logo.